tempo em que estamos vivendo é um tempo de cumprimento do que já disseram os nossos antepassados. E como esse tempo vai esmagando ao pouco, lentamente, vamos concordando com todos os tipos de erros que vai entrando. E a gente vai também acompanhando e vai acostumando. E a igreja então nos alerta através dos seus documentos, que desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou em sua consumação. Aquilo que Deus quer para a igreja já foi realizado. Então agora depende de nós darmos continuidade nesta realização. Por conta disto, a igreja nos ensina, já estamos nas últimas horas, portanto, a era final do mundo já chegou para nós. E a renovação do mundo está irrevogavelmente realizada e, de certo modo, já antecipada aqui na terra. Por conta disto, a igreja nos diz, pois já na terra, a igreja é assinalada com a verdadeira santidade, embora imperfeita. O reino de Cristo já manifesta na sua presença pelos sinais milagrosos que acompanham o seu anúncio pela igreja. Já presente na sua igreja, o reino de Cristo ainda não está consumado. A igreja já está consumada, já está pronta. Mas o conhecimento dele, o conhecimento do reino dele na igreja, ainda não está pronta. Tem muita gente que ainda não conhece Jesus. Tem muita gente que ouve falar de Jesus, mas ainda não experimentaram ele no coração. Por isso, a igreja diz que não está consumado, com poder, grande glória, pelo advento do reino na terra. Esse reino é ainda atacado pelos poderes do mal, diz o catecismo, embora estes já tenham sido vencidos em suas bases pela Páscoa de Cristo. Enquanto tudo não for submetido, enquanto não houver novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a igreja peregrina leva consigo nos seus sacramentos e nas suas instituições, que pertence à idade presente, à figura deste mundo que passa, e ela mesma vive entre as criaturas que gemem e sofrem dores de parto, o presente, e aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Por esse motivo, os cristãos oram sobretudo na Eucaristia para apressar a volta de Cristo, dizendo-lhe: vem, Senhor Jesus. Cristo afirmou antes de sua ascensão, antes de ir para o céu, que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado pelo Israel, que devia trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. Já eu explico. O tempo presente é segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho. Mas é também um tempo ainda marcado pela tristeza, pela provação do mal,
que não poupa, desculpe, não poupa a igreja e inaugura os combates dos últimos dias. É tempo de expectativa e de vigília, de oração. O tempo que nós estamos vivendo, isso não é para escutar aqui e sair como se nada tivesse ouvido, gente. Quando a igreja está nos chamando a atenção, que é um tempo de expectativa, que é um tempo que o mal se levantou contra a igreja. Não só contra a igreja pedra, contra a igreja clero, mas tem se levantado contra a igreja família. Isso leva-nos a pensar que o desânimo que a humanidade tem de oração é muito grande. E o ânimo que se tem de fazer confusão e briga, esse parece que está em primeiro lugar. Nossa família é atacada. Nossa religião é atacada. E os ataques da fé hoje, ele vem de uma maneira confortadora, de uma maneira sutil, de um jeito impercebível. Fica muito fácil a gente abandonar, ao invés de colocar a mão no arado. Fica mais fácil guerrear, xingar, explodir, do que calar, ajoelhar e orar. Uma missa de 8 em 8 dias é muito pouco e não resolveria os problemas do dia a dia. Porque a missa é a liturgia, gente. Liturgia significa festa do povo de Deus. Se você está com uma fome tremenda e vai numa festa de aniversário e lá você só encontra um bolo, um doce e um refrigerante, você não mata a fome, você estraga o estômago. E o mundo tem fome de Deus. A sociedade tem sede de Deus. Eu não estou desmerecendo a Santa Missa, mas estou lhes dizendo que a Santa Missa terá valor quando for consumado o reino de Deus dentro da igreja, como diz o catecismo. E essa consumação, ela chega quando os sacramentos instituídos por Jesus estiverem feitos conforme a instituição pede. A instituição pede para amar a Deus sobre todas as coisas. A instituição pede para observar os mandamentos. A instituição pede para observar os sacramentos, que é batismo, confirmação, Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Quando essa estrutura é lesada, quando o que nos dá direito de cidadão do céu, quando isso me intitula de cristão, eu pego esse título e jogo fora, eu fico sem recursos, eu fico sem a identidade. E para mim mostrar que sou um cidadão, eu tenho que ter a identidade. E eu tenho que ter essa identidade registrada no órgão público. Senão sou indigente. Se eu não tenho o sacramento de nosso Senhor Jesus Cristo, a instituição do reino dele, eu fico como um indigente. E o adversário consegue destruir-me, como ele está fazendo em muitas famílias, em muitos lares.
Por que será que hoje o bandidismo estoura a caixa de banco, invade famílias, tem armas pesadas a ponto de derrubar aviões? Porque aqueles que são encarregados para observar isto, fizeram parceria com esses grupos de extermínios e matadores. Então ficamos vendo que o mal tem o poder maior. Quando não se tem a instituição do bem, o bem sempre vai vencer o mal. Mas uma vez que eu esteja consumado nas coisas do bem. E aonde está este bem? Aonde está esta promessa? Aonde está esta proteção? Está na palavra de Deus. E nós sabemos que tanto o catecismo como a palavra de Deus nos ensina esta realidade. 1 Coríntios, no capítulo 7, se eu não estiver enganado, a Bíblia nos dá essas determinações. 1 Coríntios, no capítulo 7, vai nos dizer assim, irmãos e irmãs, uma palavra muito agradável que o Senhor nos dá. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 26. Ao acharem, digam amém. Por isso, irmãos, a igreja nos diz que o tempo presente é segundo o Senhor, o tempo do Espírito do testemunho, mas é também um tempo ainda marcado pela tristeza e pela provação do mal, que não poupa a igreja, inaugura os combates dos últimos dias. É tempo de expectativa e de vigília. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 26 diz: julgo, pois, em razão das dificuldades presentes, ser conveniente ao homem ficar assim como é. Estás casado, não procure desligar-te. Não está casado, não procure mulher. Mas se queres casar-te, não pecas. Assim como o jovem que se casa não peca. Todavia, padecerão as tribulações da carne. E eu quisera vos poupar-vos. Então vamos ver qual é o ataque do mal na igreja. E quando eu disser aqui igreja, não vamos olhar o monumento em que nós estávamos lá. Também, mas quando estamos falando de igreja, estamos falando de pessoa. A técnica do demônio é esta. Ele sabe muito bem que a grande referência de Deus na terra, a identidade de Deus na terra, são em dois setores fantásticos. O primeiro, a palavra, a Bíblia, as Escrituras. Segundo, a Eucaristia, o corpo, o sangue que Ele deixou na sua palavra dentro da igreja. Por isso, gente, o catecismo vai nos dizer esta passagem. O catecismo nos vai ensinar esta realidade. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. No parágrafo 90, no parágrafo 94, diz assim: graça à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé, pode crescer
na vida da igreja. Então, irmãos, é através da Bíblia que eu conheço o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, eu faço um depósito da fé. Ao depositar a fé no Espírito Santo, o Espírito Santo na igreja, eu passo a ser um homem de fé, eu passo a ser um homem igreja. E como um homem igreja, eu tenho assistência do Espírito Santo. Sem igreja, eu não posso formar família. Sem família, eu não sou igreja. Porque a igreja nasceu da família. Ei, presta atenção. Aonde que o anjo foi? Na família de Joaquim. Santa Ana e São Joaquim, pai de Nossa Senhora. O Espírito Santo desceu do céu, entrou lá na família, convocar aquela jovem para ela ser a mãe de Jesus. Todos nós sabemos pela palavra que Nossa Senhora estava noiva, que ela ia casar. Mas Deus, ao pensar em fundar a igreja, e fazer a consumação, em outras palavras, a realização de um projeto de igreja na terra, ele começa pela família. E ao começar por aquela família, a nossa tradição apostólica, a nossa tradição católica, nos ensina, por estudos teológicos, e quando esses estudos são documentados, isso é estudados, é convocados gente da toda parte do mundo, onde formam os concílios. E nesses concílios é debatidos, é estudado, é pego opinião, é tido experiência. Não é uma coisa comum. Quando diz a voz da igreja, não está falando de uma igreja que nasceu ali dentro de um boteco. Está falando de uma igreja que tem fundamento, que tem história, que tem mártires. Está falando de uma igreja que tem estrutura. Então, a família não pode, de jeito algum, formar uma família fora da igreja, porque esta ideia já é do Novo Testamento, já é da Nova Aliança. Queridos irmãos, então esta graça veio pelo Espírito Santo, que nos deu esse depósito da fé, pela contemplação e estudo dos que creem, diz o catecismo, os quais as meditam em seu coração. É, em especial, a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada, pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais. É pego experiência do mundo inteiro. Divina, elóqua, ele traz para nós a grandeza deste amor que é a família, deste amor que é a igreja. E diz a Santa Igreja que pela pregação daqueles que com a sucessão episcopal receberam
o carisma seguro da verdade. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçado e unido que um não tem consciência sem o outro, e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribui eficazmente para a salvação das almas. Não é uma coisa que surge da cabeça humana, mas é algo que vem diante de tanta pesquisa, é um sopro do Espírito Santo dentro da igreja, e é feito pela tradição, pela Escritura, por toda a igreja, quando um documento é elaborado. Por isso, irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos ensina, e também a Santa Igreja nos ensina esta verdade. Olha o que a igreja nos ensina. Se quiserem anotar, parágrafo 119. É dever dos exegetas esforçar-se dentro dessas diretrizes. Aqueles que são incumbidos de pregar, os que são incumbidos de dar catequese, trazer estes ensinos, diz, é dever dos exegetas esforçar-se dentro destas diretrizes por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que por seu trabalho, como que preparatório, amadureça o julgamento da igreja, pois todas estas coisas que concernem a maneira de interpretar as Escrituras estão sujeitas, em última instância, ao juízo da igreja, que exerce o divino mandato desse magistério da igreja, do guardar e interpretar a palavra de Deus. A Bíblia e o livro da igreja, o catecismo da igreja, eles são todos considerados para ser lidos, para serem estudados. Porém, irmãos e irmãs, com todo o sentido de levar, através deste estudo, a verdade da santa doutrina da Igreja Católica, Apostólica e Romana. Queridos irmãos e queridas irmãs, o catecismo nos ensina assim, no parágrafo 131, a Sagrada Escritura na vida da igreja. Ela ensina assim: é tão grande o poder e a eficácia que se encerra na palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja e para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte de vida espiritual. É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberta aos fiéis. É a voz da igreja. Quem lê a Bíblia, segundo o catecismo, tem sustentáculo e vigor. Consegue vencer. Nós estamos no mês da Bíblia. A igreja volta a atenção de uma maneira melhor às Sagradas Escrituras. Por isso, estamos aprendendo. Se você não tiver Bíblia, compre e comece a ler.
família que não estudar a Bíblia daqui para frente não vai mais conseguir morar como marido e mulher. Eu vou repetir. Rapaz, menina, homens e mulheres, se vocês não se apegarem à palavra de Deus, vocês vão ter um desconforto muito grande na família. Porque o que veta este abalo, gente, escutem, o que limpa, o que defende a tua casa desta invasão demoníaca de lesbianismo, de homossexualismo, dessas penduracalhas que Satanás faz na rapaziada, enchendo o corpo deles de tatuagem, de piercing, de cabelo, de tudo quanto é tipos de cortes e coisas horrendas. O que vai defender tua casa desta invasão do inferno será a palavra de Deus. Porque se você não tiver, gente, estudo da palavra de Deus, se você não tiver esse sacramento de Cristo, você não consegue vencer. Você não vai vencer. Você vai ver notícias terríveis. Agora vocês prestem atenção. Que o estudo das sagradas páginas seja como que a alma da sagrada teologia. A teologia significa conhecimento de Deus. Então a minha alma tem que conhecer a Deus. E eu só posso conhecer Deus através da palavra, através do testemunho, através da prática. Se eu não pratico, eu jamais vou conseguir vencer, porque aprender é uma coisa, mas praticar é outra coisa. Por isso, irmãos, nem tudo que você aprende na faculdade você consegue guardar. Mas aquilo que você pratica ao aprender na faculdade vai te tornando um perito, uma pessoa mestre. Então, ao estudar a Bíblia, não pode ela ficar só na leitura, mas tem que praticá-la também. Vocês viram o cidadão na porta da cidade celestial ontem? Abra-nos, ei, eu falei em teu nome eu preguei. Mas a porta não abriu para ele. Queridos, a porta abriu para aqueles que batalharam até o fim. Não teve nenhuma facilidade para aquelas pessoas. Então, queridos, não é nessa vidona fácil. Aqui poderia se formar um grupo Palavra Viva. O que impediria? Vocês se reunirem uma vez por semana em algum lugar. E se não fosse Palavra Viva, que seja qualquer outro movimento, mas que fosse pessoas que frequentassem, pessoas que voltem para a igreja, pessoa que estude a palavra, que seja formado um grupo de visitação, visitar a cadeia, visitar aquele doente, e rezar não sei aonde, se colocar a serviço da igreja, para ser a igreja, mas a serviço da igreja, gente, porque de repente nós queremos servir a nós, e a nós mesmos, não podemos nos servir, se queremos servir a igreja. Eu, quando quis servir a igreja, eu tive que abandonar o meu trabalho, eu tive que parar com o que eu fazia. Então hoje eu vivo exclusivo para a evangelização, embora eu fui chamado de uma outra maneira. Porém, você é chamado também a colaborar com esta missão evangelizadora.